Sabe, existem umas datas no calendário que à primeira vista parecem comuns, mas quando a gente olha mais de perto, elas revelam umas conexões impressionantes. O dia 6 de abril é uma delas. É um dia que viu acontecer coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas que, no fundo, estão ligadas por um fio invisível: a comunicação e o poder que ela tem de virar o mundo de cabeça para baixo. Pensa só, nesse mesmo dia, ao longo dos anos, a gente teve o renascimento do espírito olímpico, o começo de uma tragédia terrível em Ruanda e até uma revolução nos computadores que usamos. Mas o nosso foco hoje começa com um evento que puxou uma nação inteira para dentro de um conflito global, e tudo por causa de uma única mensagem. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. A gente está em 1917. Os Estados Unidos, até então, eram uma grande potência neutra. Só que eles estavam prestes a tomar uma decisão que iria mudar não só o rumo da Primeira Guerra Mundial, mas também o papel deles no mundo para sempre. E essa era a grande pergunta na época, né? Por quase 3 anos, o governo americano bateu o pé, manteve a neutralidade e resistiu a toda a pressão para entrar na guerra que estava destruindo a Europa. Mas por baixo dos panos, a história já estava se movendo em outra direção. A verdade é que o país estava rachado. De um lado, você tinha a política oficial do presidente Wilson de não nos metemos nisso. E isso refletia o que muita gente, especialmente os imigrantes, queria. Mas do outro lado, a opinião pública estava cada vez mais furiosa com a Alemanha. Principalmente depois que começaram a sair notícias das atrocidades na Bélgica e, claro, o afundamento do navio Lusitânia. A neutralidade estava por um fio. E o estopim, a gota d'água, não veio de um campo de batalha, com trincheiras e explosões. Não. O que virou o jogo aconteceu no mundo silencioso da espionagem, da criptografia, no mundo da informação que é interceptada. E aí que entra em cena o famoso Telegrama Zimmermann. Pensa numa mensagem secreta toda codificada que o Império Alemão mandou para o México. O problema para eles, a inteligência britânica estava de olho, ou melhor, de ouvidos atentos. E eles não só pegaram a mensagem, como conseguiram decifrar o que estava escrito. E aqui está o conteúdo bombástico da mensagem. A Alemanha não estava só procurando um novo amigo na guerra. Ela estava propondo abertamente que o México atacasse os Estados Unidos para reconquistar o Texas, o Novo México e o Arizona. Agora, imagine o choque quando isso veio a público nos Estados Unidos. Uma potência europeia tentando começar uma guerra na fronteira deles. A revolta foi instantânea e gigantesca. E para piorar tudo, essa revelação do telegrama veio exatamente quando a Alemanha decidiu voltar com tudo na sua guerra submarina, afundando navios sem restrição. O resultado? 7 navios mercantes americanos foram para o fundo do mar, um atrás do outro. Aí não teve mais jeito. A neutralidade deixou de ser uma opção. E foi assim que, no dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra oficialmente ao Império Alemão. Uma mensagem secreta, que foi interceptada e decifrada, acabou se mostrando tão poderosa quanto um exército inteiro para mudar o rumo da história. Agora, essa história do Telegrama Zimmermann, ela é só o começo. Ela é o ponto de partida perfeito para a gente entender como a comunicação e a segurança da informação evoluíram. E vamos usar o próprio dia 6 de abril como nosso guia nessa jornada. Olha só que interessante essa linha do tempo, sempre no dia 6 de abril. A gente sai de uma mensagem que viajava por um fio físico, que podia literalmente ser cortado, para uma mensagem que viaja pelo espaço, com o lançamento do satélite Intelsat I em 65. E depois, em 92, a informação se democratiza de vez com o Windows 3.1, que botou o poder de gerenciar dados nas mãos de milhões de pessoas, dentro de casa. Cada passo desses mudou as regras do jogo completamente. E isso nos joga direto para o nosso mundo de hoje, onde a batalha pela informação mudou de cenário de uma forma radical. A guerra não é mais por telegramas de Estado, a guerra é pelos dados que a gente gera a cada clique, a cada segundo. Então, o ponto crucial é esse. O conflito pela informação evoluiu. Lá em 1917, a criptografia defendia segredos de um país contra o outro. Hoje, a gente fala de privacidade para defender os nossos dados pessoais contra a coleta em massa, seja por empresas ou governos. E as ferramentas para isso estão na tecnologia que a gente usa todo santo dia. Pois é, hoje, a linha de frente dessa nova batalha está no nosso bolso, na nossa mesa de trabalho. A segurança da mensagem não é mais um assunto só para generais e espiões. É um assunto de todos nós. E as armas para essa nova batalha estão em lugares que a gente nem imagina, como nos nossos navegadores.
Existem navegadores, por exemplo, que são construídos com um princípio básico: a privacidade de quem usa. Eles fazem isso com modelos de negócio que não dependem de vender seus dados, usam criptografia de ponta a ponta para proteger tudo, de senhas a histórico, e dão às pessoas o controle total sobre as próprias informações. Isso é uma herança direta daquela batalha por segurança que começou lá atrás, com mensagens codificadas há mais de um século. Então, vamos amarrar todas essas pontas. A jornada que começou com um telegrama codificado, que levou um país para a guerra, nos trouxe diretamente para as configurações de privacidade do nosso navegador. Parece loucura, mas faz todo sentido. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem claro. Em 1917, a prioridade era proteger os segredos da nação. Com a chegada dos computadores pessoais em 92, a segurança das informações das empresas se tornou vital. E hoje, o foco principal é a segurança dos nossos dados pessoais. A escala mudou. A luta pela informação nunca acaba. Ela só muda de forma. Começou com mensagens secretas que podiam iniciar guerras e hoje está em cada like, cada pesquisa que a gente faz. A questão que fica é, se a gente evoluiu de telegramas para cliques, qual vai ser a próxima frente de batalha? E mais importante, a gente vai estar pronto para ela?